E aí pessoal, tudo bem? A osteomielite ela continua sendo um dos maiores riscos na cirurgia ortopédica, uma complicação temida muito pelo seu cirurgião, pelo plano de saúde, pelos sistemas de saúde em geral, inclusive em alguns casos de infecção, a operadora de saúde nos Estados Unidos não cobre, fica tudo no custo do hospital, dependendo da infecção. E é um desafio tratar, principalmente quando essa infecção é no osso, que a gente chama de osteomielite. Embora muitos organismos estejam ligados ali a essa infecção no osso, o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria, continua sendo o patógeno causador mais prevalente e grave, principalmente as bactérias que já são resistentes, né? Descobertas importantes, elas revelaram novos mecanismos aí da patogênese, que é como o Staphylococcus infecta o osso e a persistência dessa bactéria no tecido ósseo, incluindo biofilmes, né, associados aos implantes, abscesso, invasão da rede lacuno-canicular dos osteócitos. Se você não entendeu nada, não se preocupa que eu vou te explicar porque a bactéria ela fica no seu osso e é difícil da gente tratar porque o antibiótico ele não chega. Eu vou te mostrar também onde que essa bactéria se esconde. Tem uma ideia de onde que é? Deixa um comentário aqui e no final do vídeo, se você tiver acertado, me fala se você acertou, se não acertou também a gente conversa. No entanto, a gente sabe que a osteomielite, o tratamento dela, da infecção no osso, tem feito pouco progresso clínico, né? É um desafio ainda a gente tratar essa infecção e foi feito pouco progresso clínico ali na prevenção e erradicação da infecção esquelética, uma vez que os algoritmos de tratamento e os resultados eles só mudaram gradativamente ao longo da última metade do século. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês os mecanismos de persistência e evasão imunológica que o Staphylococcus aureus usa no sistema musculoesquelético, tá? Bem como algumas características de outras bactérias causadoras de osteomielite na nossa playlist. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a osteomielite, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e acessa a nossa playlist, tá bom? Vamos começar? Roda a vinheta! Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado aí para você que é paciente. Hoje a gente vai falar de uma complicação que é o terror aí dos pacientes e também dos ortopedistas, que é a infecção no osso. Hoje, mais especificamente, eu vou estar falando da infecção causada por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, tá? Tem uma frase que o meu chefe fala que a diferença entre o amor e a osteomielite é que o amor, ele acaba, né? A osteomielite, ela continua. Infelizmente, acaba sendo a maioria, uma realidade aí para a maioria dos pacientes. É um tratamento longo, mas existe possibilidade de cura, dependendo do caso. E mesmo que a gente consiga fazer a remissão dessa infecção, ela sempre pode voltar. Então, é uma coisa que você tem que ter em mente. E o Staphylococcus aureus, né, em infecções esqueléticas, é o patógeno mais prevalente, mais destrutivo nas infecções do osso, tá? Desde a colonização assintomática na pele, tá, até doenças potencialmente fatais, essa bactéria gram-positiva evoluiu para infectar quase todos os tecidos do corpo humano, tá? O Staphylococcus aureus, ele é especificamente um patógeno em infecções esqueléticas devido à sua capacidade única de invadir, colonizar e prosperar dentro dos ossos. Ela é uma bactéria que já está presente na sua pele, então é importante falar também que existe um diagnóstico errado, às vezes por manipulação dessa bactéria a gente pode ter uma cultura positiva sem ser ela a causadora, mas a grande maioria é ela. E eu quero mostrar aqui uma figura para te mostrar os principais mecanismos do Staphylococcus na infecção esquelética para você entender por que é tão difícil a gente tratar essa infecção. Primeira coisa que o Staphylococcus faz, que é difícil a gente tratar, é a infecção dentro da célula do osso. O papel da infecção intracelular durante a osteomielite ele continua sendo um tema ativo das pesquisas, tá? Muitos grupos propuseram a infecção intracelular de células ósseas a longo prazo pelo Staphylococcus aureus como um mecanismo de persistência e recorrência da infecção após longos períodos de dormência, o que é frequentemente observado em casos clínicos de osteomielite. Então a gente trata, melhora
Ou você tem uma fratura, nunca teve nada, 20, 30 anos depois vem ter a osteomielite. E aí, por conta de alguma baixa imunológica, algum estresse, alguma coisa, você acaba desenvolvendo a sua osteomielite. Por quê? O Staphylococcus, a gente pode retirar ele, mas muitas vezes ele pode ficar dentro da célula quiescente ali e depois ser ativado e dar uma infecção tardia. A persistência dentro da célula do Staphylococcus aureus, ela foi descrita em vários tipos de células, incluindo macrófagos, queratinócitos, células epiteliais, células endoteliais. Especificamente a infecção dentro dos macrófagos, muitas vezes chamados de macrófagos de cavalo de Troia, ela pode facilitar a disseminação bacteriana através do corpo e o enriquecimento para variantes de pequenas colônias. Tá? No contexto ósseo, existem estudos in vitro que demonstram a invasão e sobrevivência dessa bactéria em osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, que são as células ósseas. Tá bom? A infecção direta das células ósseas é particularmente patogênica, pois demonstrou induzir a secreção de citocinas osteoclastogênicas, né? Estou falando português difícil, né? Mas isso contribui para a perda óssea patológica e para ficar com a infecção. Além disso, existe a hipótese de que os osteoblastos infectados dentro da célula sofrem uma diferenciação e uma maturação em osteócito e pode servir como um reservatório ali de longo prazo para a bactéria dentro do seu osso, né? Devido a estudos em vivo limitados, ainda não está claro por quanto tempo que essa bactéria, o Staphylococcus aureus, ele pode persistir dentro da célula óssea e quantas células ósseas são tipicamente colonizadas por essa bactéria em uma lesão infectada, né? Portanto, a gente precisa de mais estudos para entender, e é importante que você entenda que nesse caso o antibiótico não chega e muitas vezes a gente tem que tratar a sua infecção como um tumor. Então a gente tira toda a parte que está infeccionada e depois ou faz um transporte ósseo, ou faz uma amputação, ou então com uma técnica de Masquelet, mas mesmo retirando esse osso infectado, podem ter outras células que têm essa bactéria lá dentro, que depois pode vir a ter a bactéria novamente. Outra coisa também que existe no osso são as redes de células ósseas interconectadas, né? São os osteócitos, e existe uma rede de caninhos ali que conectam essas células dentro do osso. E aí o que acontece? Existe uma invasão desses caninhos dentro do osso, né, pelo Staphylococcus aureus do osso cortical durante a osteomielite. Isso pode fornecer uma outra explicação da persistência dessa bactéria a longo prazo e da falha do tratamento da osteomielite. Então, em contraste com o dogma que a gente tinha antes, que o Staphylococcus aureus é um organismo não móvel, os estudos recentes mostram em modelos experimentais e casos clínicos que o Staphylococcus aureus ele pode sim invadir e persistir dentro desses canalículos, tá? Ele se deforma até aproximadamente metade do seu tamanho nativo para colonizar esses estreitos limites dos canalículos, que tem entre 100 e 600 nanômetros de diâmetro. A maquinária de síntese ali da parede celular do Staphylococcus aureus e as adesinas de superfície podem permitir essa invasão. Atualmente não está claro se os antibióticos eles se difundem dentro dessa rede de canalículos do osso cortical em concentrações inibitórias para matar essa bactéria. Existem estudos mostrando que os antibióticos podem se difundir em canalículos infectados em vivo, mas aí vai depender do antibiótico, da dose que chega ali. O tratamento com a vancomicina, ele não consegue erradicar o Staphylococcus aureus resistente à meticilina no canalículo que fica dentro do canalículo do osso infectado. E o tratamento com a gentamicina, ele induziu o espessamento da parede celular do Staphylococcus aureus dentro dos canalículos. E aí esses resultados sugerem que tanto altas doses quanto locais os antibióticos atingem as bactérias dentro dos canalículos, mas aí vai depender de como que a gente vai conseguir fazer com que esse antibiótico chegue no osso. A melhor coisa é ter uma fonte local ali de liberação de antibiótico, que a gente faz com um espaçador com antibiótico, normalmente cimento ósseo. Outra coisa que existe é a formação de biofilme, tá? Um mecanismo importante, bem estudado ali para a patogênese do Staphylococcus aureus na osteomielite, é a formação de biofilmes. O que é o biofilme? O biofilme, ele é uma superfície que a bactéria forma ao redor dos implantes e que limita a difusão dos antibióticos a essas células bacterianas, inibindo a penetração. Então é uma barreira que ele cria e não deixa nem as células de defesa
nem os antibióticos chegarem, principalmente em ossos necróticos e implantes. Por isso que a gente precisa operar, tem que lavar, tirar mecanicamente. Em alguns casos a gente mantém o implante, em outros a gente precisa trocar esse implante. Além disso, as células bacterianas dentro do biofilme são metabolicamente diversas devido a diferentes nutrientes, oxigênio, o que facilita a seleção de populações resistentes ali de células. Então é importante que você saiba que às vezes a gente vai precisar mexer no seu implante. Outra coisa que existe é a formação de abscesso. Além dos biofilmes, o Staphylococcus aureus ele tem a capacidade única de infectar cronicamente a medula óssea e os tecidos moles perimplantes, formando os abscessos, durante a osteomielite. A presença de um abscesso no local ou um sequestro ósseo de uma infecção óssea é frequentemente usada para diagnosticar e classificar o estágio da sua osteomielite, porque eles aumentam muito a gravidade das infecções, restringem o fluxo sanguíneo da área e normalmente a gente precisa fazer a cirurgia. Essas lesões, elas também são descritas como abscesso de Brody, quando encontradas no tecido ósseo, mas existem outros nomes também para ela. A formação desses abscessos representa uma manipulação eficaz da resposta do hospedeiro à sobrevivência, porque as células de defesa elas encurralam a bactéria e aí essa bactéria acaba formando o abscesso por conta das células de defesa. À medida que as células do Staphylococcus aureus elas começam a se agregar e estabelecer uma colônia, um grande número de células do seu sistema imune, principalmente os neutrófilos, eles se infiltram na área e acabam fazendo um tecido necrótico que fica dentro desse abscesso e aí a gente precisa operar, senão esse abscesso não sai e fica secretando. Dentro de um abscesso, as células bacterianas são em grande parte desprovidas de grande quantidade de nutrientes e oxigênio e, portanto, para sobreviver nesse ambiente, ele deve se adaptar e diminuir a atividade metabólica ali dentro, Mas é importante dizer que pode ser uma bactéria mais resistente e é necessário, o único meio eficaz de erradicar a ruptura e o desbridamento do abscesso. Então a gente precisa abrir ali e lavar e tirar esse abscesso, às vezes tirar todo o osso. Então, resumindo, o Staphylococcus aureus ele é uma bactéria muito grave e ele tem esses 4 mecanismos. Primeiro mecanismo é a questão da infecção intracelular, ele fica dentro da sua célula. Segundo, ele fica nos canalículos ósseos, que são túneis ósseos bem fininhos, onde normalmente o sangue não chega, mas a bactéria está ali. O que vai chegar são as células imunes e o antibiótico, dependendo da liberação e de como ele é administrado. A formação de biofilme, que é uma barreira ali para a bactéria, e a formação de abscesso. Saiba que o tratamento da osteomielite ele é multidisciplinar, com infectologista, com cirurgião ortopédico, com psicólogo, com enfermeiro, com equipe de curativo, e exige um time específico para cuidar de você. Se você gostou, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações, compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar. O meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista e a gente tem um time aqui para te ajudar. Se você gostar desse vídeo, estiver precisando de uma segunda opinião ou então de uma consulta com alguém da nossa equipe, só clicar no link na descrição abaixo. Te desejo melhoras, uma ótima recuperação.